E o São Paulo pode economizar muito dinheiro com a rescisão de contrato amigável de Arboleda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os detalhes e fala também sobre agora as confirmações oficiais das expulsões de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Bora te atualizar sobre o Palmeiras com duas novidades: suspensão pesada a Abel Ferreira e o Verdão avançando nas tratativas para a venda dos name rights. Bora falar também sobre o Corinthians, que tem folha salarial 15 vezes maior do que a de seu adversário na noite dessa quinta-feira, estreia da Libertadores. Para completar, Igor Gomes, com futuro indefinido no Galo, desistência no Vasco da Gama, últimas de mercado, bastidores, finanças e um ex-jogador do Palmeiras na mira do futebol italiano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar que o William Gomes, vendido pelo São Paulo ao Porto por apenas 9 milhões de euros, brilhou e foi o principal jogador da partida entre Porto e Nottingham Forest, jogo das quartas de final da Liga Europa. Tô gravando o vídeo enquanto o jogo tá rolando, mas ele segue empatado em 1-1 e o gol do Porto foi marcado pelo brasileiro. Já o Santos fará 4 jogos seguidos dentro de casa nos próximos 11 dias. Oportunidade para Neymar atuar em pelo menos 3 deles. Os jogos são contra Galo, Recoleta, Fluminense e Curitiba. São 3 competições diferentes: Brasileiro, Libertadores, Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Já Rafael Claus, Ramon Abate Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa do Mundo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre que árbitros você levaria. Tô para te dizer que se pudesse abrir mão dessas vagas, acho que seria a melhor opção. Bora falar sobre um ex-jogador do Palmeiras que faz sucesso em Portugal e pode se mudar para o Napoli na metade do ano. Richard Rios, comprado do Palmeiras pelo Benfica por 30 milhões de euros, conseguiu se firmar como titular absoluto e peça fundamental do time de José Mourinho. Diante desse cenário, e muito bem avaliado no Napoli, deve pintar uma proposta nos próximos dias pelo atleta. E é natural que o Benfica, mais uma vez, consiga um caminhão de dinheiro em cima de jogadores contratados do futebol brasileiro. O colombiano não foi uma opção barata, 30 milhões de euros. Uma das operações mais caras da história do futebol português. Mas por lá a coisa tem funcionado bem. Richard Rios já soma 40 jogos, 5 gols e 5 assistências. Certamente estará na Copa do Mundo pela seleção colombiana, algo que o tornará ainda mais valioso. Palmeiras fica com um percentual pequeno pelo mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA que bonifica os clubes que contaram com o jogador entre os 12 e os 23 anos de idade. E a SOD Capital desistiu de comprar o potencial construtivo de São Januário, operação que poderia render mais de 600 milhões de reais ao Cruz Maltino, grana fundamental para a reforma do estádio do clube. Mas, por outro lado, Pedrinho e companhia já abriram 3 negociações com diversos interessados para a revenda desse potencial construtivo. Os nomes não foram revelados, mas há a confiança no Vasco de que até o fim da temporada essa história possa avançar. Não dá para imaginar a reforma do estádio antes da conclusão da venda desse potencial construtivo. A tendência é que essa já seja uma definição do novo dono da SAF vascaína, no Marcos Lamarca. Negociações entre Vasco e o herdeiro da Crefisa estão em estágio avançado. É importante registrar que antes mesmo de apoiar publicamente Pedrinho, então só um pré-candidato à presidência, Zé Roberto Lamarca chegou a cogitar a possibilidade de comprar os name rights do estádio vascaíno. Não se descarta, inclusive, que essa negociação possa ser retomada num futuro não tão distante. Para completar o noticiário do Vasco, registrar que o STJD absolveu o Pedrinho após denúncia em jogo contra o Cruzeiro. Você vai lembrar que o Pedrinho ficou revoltado com a arbitragem, reclamando bastante, mas o STJD decidiu absolvê-lo. Quero te ajudar a entender os próximos passos de Igor Gomes, meio-campista cujo vínculo no Clube Atlético Mineiro se encerra em 31 de dezembro. A partir da metade do ano, o Igor Gomes já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos na virada do ano. O pessoal do Galo não esconde
que abrir mão do Igor Gomes para a próxima temporada é uma possibilidade real. Dificilmente o atleta de hoje, com 27 anos de idade, vai ter uma proposta de renovação de contrato. Mas surgiram especulações de que Vasco e Atlético Paranaense teriam interesse em contratá-lo, assinando esse pré-contrato a partir de julho. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do staff do Igor Gomes, que negou que exista a proposta oficial. É importante lembrar que, se vazar qualquer coisa relacionada a uma pré-proposta ou um pré-contrato por agora, o Atlético pode denunciar os clubes interessados por assédio. Então, é natural que o empresário não admita tratativas por já. Mas o Igor Gomes, até pela idade, pelo fato de ter conseguido ser titular aos trancos e barrancos, mas titular no São Paulo e também no Galo, é um atleta que vai ter ofertas para o fim do ano. Não se descarta, inclusive, que o Galo aceite liberá-lo a 6 meses do fim do vínculo, desde que exista alguma compensação financeira, pode ser em grana ou então no percentual de uma venda futura. Temporada atual do Igor Gomes de 13 partidas e uma assistência. Hora de falar sobre o Corinthians, que estreia na Libertadores da América logo mais contra o Platense na Argentina. O adversário tem uma folha salarial 15 vezes menor do que a do Corinthians. O Timão hoje gasta na casa dos 30 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. O pequenino time argentino, que é um novato em Libertadores da América, tem uma folha salarial estimada em 2 milhões de reais mensais. Queria esmiuçar essa comparação. Por exemplo, Yuri Alberto sozinho paga todo o elenco do adversário. Já Memphis Depay, com seu custo de 6 milhões mensais, é responsável pela folha do Platense por 3 meses. Isso sem falar numa série de outras comparações super interessantes e que mostram um abismo financeiro entre os clubes. Dentro de campo, são 11 contra 11. O Palmeiras já venceu times que gastam mais, como por exemplo o Flamengo, mas já perdeu e foi eliminado por times que gastam bem menos, como o Novo Horizontino. Só para completar, registrar que nem Platense nem Corinthians chegam em bom momento para essa partida. Platense não vence há 6 jogos, 4 empates e 2 derrotas. O Corinthians não vence há 9 partidas, são 4 empates e 5 derrotas. Só para completar, Memphis Depay foi julgado pelo STJD e apenas advertido pelo uso do celular no banco de reserva. Você vai lembrar no dia em que ele se contundiu, ele foi flagrado usando o celular no banco, mas a justificativa explicada na audiência foi de que ele estava trocando mensagens com o departamento médico da seleção holandesa, o que atenuou sua situação. Bora contar que esse vídeo tem um oferecimento de Magalu, milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe agora mesmo o app Magalu. Estou mostrando na tela o QR Code do Magalu. Você aponta o telefone celular e aproveita as oportunidades. Beleza? E o Palmeiras avançou na venda dos name rights de seu estádio. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Palmeiras já não tem acordo com a Allianz? Sim, e o vínculo só termina em 8 temporadas. Mas a W Torre, responsável por esse tipo de negociação, recebeu uma oferta bem superior. Hoje o Palmeiras arrecada na casa dos 25 milhões de reais por ano da Allianz. O acordo inicial era de 15 milhões, mas com os reajustes previstos no contrato, hoje dá para dizer que o Palmeiras fatura na casa dos 25 milhões. A oferta do Nubank a W Torre e ao Palmeiras é de 51 milhões de reais por temporada. O vínculo, inclusive, bem superior ao do Allianz. A Allianz tem um vínculo até 2034, o Nubank topa estender esse contrato até 2044. Isso significa dizer que o Palmeiras tem em mãos uma proposta de algo na casa dos 920 milhões de reais. A W Torre está bastante interessada em avançar nesse acordo. As tratativas estão sendo conduzidas entre as partes e a gente pode ter uma definição muito em breve. Vale a lembrança de que o Nubank já comprou recentemente os name rights do estádio do Inter Miami, onde jogam Lionel Messi e companhia. Para completar o noticiário, eu viria de registrar que Abel Ferreira tomou 8 jogos de suspensão pelo STJD. Tudo por causa das expulsões contra o São Paulo, que ele rendeu 6 jogos de gancho, e também contra o Fluminense com outros 2 jogos de gancho. Sempre por xingar e fazer gestos contra a arbitragem. Importante registrar que o Abel Ferreira é absolutamente reincidente em relação a cartões amarelos e vermelhos. Por aqui são 13 cartões vermelhos e mais de 30 amarelos desde que desembarcou na Sociedade Esportiva Palmeiras. E o São Paulo estima uma economia de cerca de 20 milhões de reais caso consiga avançar na rescisão amigável do contrato com Arboleda.
Isso porque o equatoriano ganha 700 mil reais por mês, só que o tricolor também assumiu vários dos compromissos e dívidas que o atleta tem no mercado. Até por isso o custo do Arboleda gira na casa de R$ 1 milhão mensais. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. E se houver o rompimento do vínculo, São Paulo deixa de quitar todas essas pendências. Enorme economia por alguém de 34 anos de idade, que já foi super importante, são 9 anos de clube, mas que tem perdido e demonstrado uma queda física e esportiva. Isso sem falar nos vários problemas extracampo. O Arboleda ainda não apareceu no Brasil e tem mantido contato através de seus representantes. Houve quem dissesse que o São Paulo cogita obrigá-lo a pagar uma multa de 600 milhões de reais, isso está completamente fora de cogitação. Só para completar o noticiário tricolor ligado à parte de campo, contar que Pablo Maia quebrou ossos do nariz e também da face durante um choque em treino lá no CT da Barra Funda e vai passar por cirurgia nesta sexta-feira, virando desfalque pelas próximas semanas. Outra notícia super importante no São Paulo, Mara Casares e Douglas Schwartzman foram expulsos do quadro de sócios do tricolor. Já são 3 ex-aliados de Júlio Casares fora do clube. O primeiro deles, Márcio Carlomagno, expulso na semana passada. Vale a lembrança de que Mara e Douglas caíram em votação que terminou na tarde dessa quinta-feira. Com 223 votos a favor, Mara Casares foi expulsa. Já Douglas Schwartzman recebeu 217 votos pela sua expulsão. São Paulo ainda vai levantar todos os valores do prejuízo causado pela dupla em relação à venda de ingressos de forma clandestina para um camarote no show da Shakira para cobrar indenização da dupla. Douglas Schwartzman atuava como diretor das categorias de base e com bons resultados, enquanto Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, atuava como diretora feminina. Só para completar, é importante registrar que o São Paulo, a partir de agora, vai focar esforços para tentar as expulsões de Júlio Casares e também de Carlos Belmonte. Belmonte que, como diretor de futebol do São Paulo, foi responsável na temporada passada por um custo 91 milhões e 200 mil reais superior àquele que havia sido orçado para o clube. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!